Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, assim, numa publicação que saiu, As Jovens Estrelas do Futebol Brasileiro 2025. A ideia é entender rapidinho quem são os 5 jogadores brasileiros que, bom, mais se destacaram neste ano, segundo essa análise, né? Tem uma mistura interessante aqui, alguns nomes que já brilham lá na Europa e outros que, nossa, estão surgindo com muita força aqui no Brasil. Vamos nessa? Bom, para começar, o nome no topo da lista deles é o Vinícius Júnior. A análise coloca ele, assim, basicamente como o melhor jogador do mundo em 2025. Destaco muito a influência dele, sabe? Decisivo com gols, dribles, tanto lá no Real Madrid quanto na seleção brasileira. É, exato. E o interessante é notar como eles descrevem essa influência, né? Não é só tipo, o talento puro. É a capacidade de decidir jogo importante. Várias vezes, nos maiores palcos. Essa consistência em altíssimo nível parece que foi o fator-chave para ele estar lá no topo, segundo a fonte. E seguindo nessa linha de quem está brilhando na Europa, a análise traz o Rafinha. E os números dele pelo Barcelona na temporada 2024-25, nossa, são impressionantes. Artilheiro da La Liga com 27 gols, apontam ele como peça fundamental no ataque e parece que foi bem na Champions League também. Sim, sim. E isso, para mim, reforça um critério que parece bem importante na avaliação deles, né? Não basta só ir bem no campeonato local. O desempenho consistente em competição europeia de elite tipo a Champions parece que adiciona um peso enorme. O Rafinha sendo artilheiro da Liga e mantendo o nível na Europa, justifica bem ele estar ali com destaque. E por falar em Real Madrid e seleção, o Rodrigo também está na lista. O curioso aqui é que eles até mencionam assim algumas limitações táticas recentes lá no clube, mas mesmo assim a análise diz que ele manteve um nível altíssimo, sabe? Marcando gols importantes na Europa e pela seleção também. Pois é, isso levanta um ponto bem interessante, né, sobre a qualidade individual mesmo, a resiliência. Mesmo quando talvez o encaixe tático não seja o ideal, a capacidade do Rodrigo de achar o gol, de ser decisivo em momentos-chave, parece que foi fundamental para essa avaliação deles. É tipo, a qualidade do jogador falando mais alto. Agora, saindo um pouco da Europa e olhando para quem está arrebentando aqui no Brasil, a publicação destaca muito o Estevão, do Palmeiras. E aqui os números que eles trazem são de chamar a atenção mesmo, viu? Falam em 20 gols e 10 assistências em 2025. Chegam a comparar o impacto dele tão jovem com o do Neymar no início. E, claro, citam a venda já certa para o Chelsea. Essa escolha é muito simbólica, né? Mostra que a análise não está olhando só para o presente, para o jogador já consolidado. Olha também o potencial, essa coisa explosiva. A comparação com o Neymar e a transferência já engatilhada para um gigante da Europa funcionam quase como um selo, né? Uma validação desse potencial todo. É o reconhecimento do talento que está tipo de malas prontas. E para fechar a lista deles, os 5 nomes, temos o Igor Jesus, do Botafogo. Ele surgiu como uma referência importante no ataque do time, né? Marcando gols direto, com regularidade. O que levou ele para a seleção principal e, claro, fez o valor de mercado dele subir bastante, segundo a fonte. Exato. O caso do Igor Jesus ilustra bem um outro lado que eles parecem valorizar, a ascensão. É aquela trajetória, né? O jogador se firma aqui no Brasil, ganha o reconhecimento com a convocação para a seleção e aí desperta o interesse do mercado. Mostra como um bom desempenho continuado num clube brasileiro ainda abre portas importantes para a seleção e para o futuro. Então, se a gente junta tudo isso, o que essa lista parece indicar? Parece que tem um padrão, né? Nos critérios. Desempenho consistente, que se traduz em gol, assistência, reconhecimento, seja mundial ou aqui dentro via seleção, e um potencial claro de crescimento, principalmente nos mais jovens como o Estevão. É uma foto que mistura quem já é elite lá fora e quem está chegando forte aqui. Precisamente. É um retrato bem interessante desse momento do futebol brasileiro em 2025, pelo menos por essa ótica específica da publicação. Captura diferentes estágios de carreira, diferentes palcos. A Europa como o ápice e o Brasil como esse celeiro de talentos com potencial para estourar logo logo. A análise parece valorizar tanto a performance já comprovada quanto a promessa, né? O que ainda está por ver.
E observando essa dinâmica toda, especialmente com talentos como o Estevão, que eles destacam já estar de saída para a Europa tão cedo, fica uma pergunta no ar, né? O que seria preciso, ou será que é possível mesmo para o nosso futebol conseguir segurar um pouco mais essas joias antes dessa transferência que parece, sei lá, quase inevitável hoje em dia? Fica aí para a gente pensar um pouco.